Estamos dando início aos nossos trabalhos do dia 4 de dezembro. Este último dia será dedicado à apresentação e discussão da evolução das pesquisas e projetos do programa EGC. Para iniciarmos a primeira atividade do dia, vale lembrar que, antecedendo ao sexto workshop, todos os projetos de pesquisa dos alunos de 2009 foram apresentados e analisados na disciplina de seminários, oferecida nos 2 últimos trimestres. Na semana passada, nos dias 25, 26 e 27 de novembro, foram novamente apresentados e selecionados os 6 projetos que serão apresentados hoje. Hoje deverão ser analisados itens como instrumentos e práticas metodológicas e, principalmente, contribuições à pesquisa e à formação no objeto do EGC. Agradecemos antecipadamente os 6 alunos, mestrandos e doutorandos que aceitaram apresentar seus projetos como referencial de exemplificação às discussões que se seguirão entre os professores. Chamamos para compor a primeira mesa de apresentação os mestrandos. Denise Leonora Munhoz, que apresentará seu projeto de dissertação da gestão do conhecimento, estratégias de inovação sustentável em organizações com sustentabilidade empresarial. Luiz Moreto, que apresentará seu projeto de dissertação da Engenharia do Conhecimento, intitulado Uma Arquitetura de Sistema Sociotecnológico para o Compartilhamento do Conhecimento na Engenharia de Requisitos. E Márcio Batista de Miranda, que apresentará seu projeto de dissertação da Mídia do Conhecimento, análise dos fatores relevantes para a comunicação da marca acadêmica em livros digitais e-books. Após as apresentações, os professores terão 30 minutos para opiniões e discussão. Partimos agora à apresentação dos mestrandos. O título do projeto se chama Estratégia de Inovação Sustentável em Organizações com Sustentabilidade Empresarial. A linha de pesquisa é Gestão de Conhecimento da Sustentabilidade. E vamos começar com a Declaração de Visão de Mundo, que ela é do paradigma funcionalista, a abordagem da complexidade, e a modalidade de pesquisa é uma pesquisa científica. A apresentação do problema de pesquisa, ela surgiu primeiro de uma pesquisa anterior, que é uma revisão sistemática para levantar a situação do problema sobre 4 palavras-chave que nós usamos, que foi sustentabilidade, gestão do conhecimento, marketing e inovação. E através dessas 4 buscas que fizemos, com a combinação de 3 em 3 palavras, conseguimos levantar a situação do problema de pesquisa que existe dentro da academia. Isso usando a base de dados Scopus. Essa aqui a gente é uma representação gráfica na forma de Rich Picture. Então, essa é a busca 1, que em cada quadrado é um artigo científico. A busca 2, né? A busca 3, a busca 4 e o total de cada busca. Isso daí nos deu uma reflexão muito grande sobre a situação do problema nessas palavras-chave na academia. E nos deu uma reflexão muito profunda das dinâmicas, dos atores que estão participando dessas relações, a quantidade de pesquisas que estão relacionadas a esses temas, né? E uma palavra que surgiu dessa pesquisa que nos chamou a atenção, que foi inovação sustentável. E a partir dessa palavra, nós fomos de novo para o Scopus para pesquisar somente essa palavra. E dessa palavra nós encontramos 2 abordagens. A primeira delas é a inovação sustentável para dentro da organização, com um foco na vantagem competitiva sustentável, baseada na tecnologia e no capital. Né? Então, segundo a literatura, a inovação sustentável é conseguir gerir com êxito o feedback positivo de estimular a inovação através do compartilhamento, da criação de conhecimento e utilizando os novos conhecimentos resultantes do processo de inovação
para alimentar a base de conhecimento organizacional. Porém, a segunda abordagem de inovação sustentável, ela é direcionada para a organização comprometida com a sustentabilidade empresarial. Então, o foco dela é diferente da anterior. Ela é focada na sustentabilidade com base no Triple Bottom Line. E aqui o conceito que veio dessa pesquisa, que é um processo onde as considerações de sustentabilidade ambientais, sociais e financeiros são integrados nos sistemas da empresa de gestão de ideias através de pesquisa, desenvolvimento e comercialização. Este se aplica a produtos, serviços e tecnologias, bem como novos produtos e modelos de organização. Focando mais sobre esse tipo de inovação sustentável, a gente observa que essas organizações trabalham com nesse lado aqui, uma certa quantidade de ferramentas, recursos, metodologias próprias desse tipo de inovação, que elas sempre visam essa sustentabilidade, né? E esse comprometimento da organização, ao mesmo tempo, com a relação com os stakeholders. E essa forma de trabalhar entre essas variáveis, aqui, esses caminhos, né? Na literatura isso se chama estratégias de inovação. Segundo a literatura, a estratégia de inovação significa uma sequência de decisões internas, consistentes e condicionais de atribuição dos recursos, projetada para cumprir objetivos da organização. As atividades devem ser compatíveis com a estratégia global da organização, que implica que a gestão deve tomar decisões conscientes sobre as metas de inovação. Assim, nossa pergunta de pesquisa é a seguinte: quais as estratégias de inovação sustentável utilizadas por organizações comprometidas com a sustentabilidade empresarial? A aderência ao objeto de pesquisa do programa está relacionado nesse gráfico com a relação de gestão de conhecimento com a cadeia de valor de inovação. A inovação, ela possui as atividades principais que estão aqui, que seriam os processos de inovação, e ela somente ocorre assim, ela se suporta com outras atividades de suporte, com 3 pilares: a gestão de competências, de infraestrutura e gestão do conhecimento. Para articular essas atividades, nós temos as estratégias de inovação, que articulam as atividades de base, de suporte, com as atividades principais, que estão aqui na parte superior. Bom, o objetivo geral desse projeto é identificar as estratégias de inovação sustentável utilizadas por organizações comprometidas com a sustentabilidade empresarial. Seus objetivos específicos é descrever as características dos determinantes e das dimensões de inovação em organizações comprometidas com a sustentabilidade empresarial, segundo o framework conceitual de Crossan e Apiding. O segundo é relacionar as experiências de inovação sustentável e as características dos determinantes e das dimensões de inovação em organizações comprometidas com a sustentabilidade empresarial. E o terceiro, para conseguir as estratégias, localizar mecanismos e estratégias emergentes das experiências de inovação sustentável pesquisadas, baseando-se nas relações encontradas no objetivo B. O escopo serão selecionadas 3 organizações que fazem parte ou do ISE-Bovespa, né, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou do SEBS, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2010. E o nível de análise é organizacional. A abordagem metodológica vai ser uma pesquisa qualitativa, com um estudo de casos múltiplos. As principais etapas é uma revisão sistemática de literatura, vai ter atividades de pré-campo, coletas de dados, análise dos dados, a seguir uma execução de gráficos que expressem as dinâmicas das experiências de inovação sustentável
pesquisadas conforme a abordagem de complexidade e o framework conceitual de Crossman Finding, para que com isso a gente consiga identificar as estratégias emergentes dessas experiências. E o final é a redação do relatório de pesquisa. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada. Eu sou o Luiz Augusto Machado Moreto. Meu trabalho é em nível de mestrado. A área de concentração é Engenharia do Conhecimento. A linha de pesquisa é Engenharia do Conhecimento aplicada às organizações. O professor orientador é o Vinícius, o orientador o Pacheco. E o título da pesquisa é Uma Arquitetura de Sistema Sociotecnológico para o Compartilhamento do Conhecimento na Engenharia de Requisitos. Então, a modalidade de pesquisa é pesquisa tecnológica, busca o avanço tecnológico e não teorização. A visão de mundo subjacente é a visão do Bung, né, que conjuga o holismo e o individualismo para reconhecer a existência do todo, né? Então, no quadro do Morgan, o paradigma que mais se enquadra para a presente pesquisa é o paradigma funcionalista. Então, o resumo do trabalho é que existe uma lacuna comunicacional entre os peritos em negócio e peritos em TIC, responsáveis pelo desenvolvimento da engenharia de requisitos de software. Então, essa dissertação propõe uma arquitetura de sistema sociotecnológico para favorecer o compartilhamento do conhecimento entre esses peritos. A abordagem metodológica é a do sistemismo de Bung, análise dos elementos do sistema, composição, ambiente, estrutura e mecanismo, identificação de problemas e proposição de alteração em algum ou todos os elementos do sistema. O resultado é uma arquitetura de sistema sociotecnológico que permite a colaboração dinâmica entre agentes humanos e artificiais, suportando as demandas da gestão do conhecimento no processo de engenharia de requisitos. Então, segundo Schreiber, para o conhecimento se tornar efetivo, ele deve ser entre as partes que o utilizam na realização de suas tarefas. E um dos desafios da gestão do conhecimento é compartilhar os ativos intangíveis entre os trabalhadores do conhecimento. Para que Love saque, existe uma lacuna comunicacional entre os peritos em TI e negócio, o obstáculo essencial para a engenharia de requisitos de software. Então, a abordagem sociotécnica, ela reconhece a visão social e técnica, mas ela permanece dualista, né? Então, a engenharia de requisitos, ela é um processo de software intensivo em conhecimento, né, que trata dos peritos em TI e negócio a construção dos requisitos. E esses requisitos devem ser homologados, né? E segundo Então, o Fuchs concebe sistemas sociotecnológicos como um sistema auto-organizado que funciona pela colaboração dinâmica entre agentes humanos e artificiais. Então, dessa maneira, o presente trabalho trata da problemática do compartilhamento do conhecimento na engenharia de requisitos como sistema sociotecnológico. E a pergunta de pesquisa é como favorecer o processo de compartilhamento do conhecimento na engenharia de requisitos por meio de agentes artificiais. Então, sistemas sociotecnológicos são sistemas de resolução de problemas compostos por agentes humanos e artificiais. Então, a aderência do projeto, ele trata do conhecimento como fator de produção na forma de tarefas de conhecimento automatizáveis por meio de agentes, uma arquitetura sociotecnológica para o compartilhamento do conhecimento entre os peritos em TIC e peritos em negócio. E a área de conhecimento envolvida é a engenharia de conhecimento, o sistemismo em nível conceitual, e engenharia de software e engenharia de requisitos de aplicação. Objetivo geral: elaborar uma arquitetura de sistema sociotecnológico para facilitar o compartilhamento do conhecimento entre os peritos de negócio e TIC. Objetivo específico: construir uma visão sistêmica da engenharia de requisitos, descrevendo sua composição, ambiente, estrutura e mecanismo.
identificar oportunidades para colaboração dinâmica entre agentes em tarefas intensivas em conhecimento, elaborar um protótipo de sistema sociotecnológico para engenharia de requisitos e testar empiricamente as ações facilitadoras propostas e sua relação com o compartilhamento do conhecimento. O escopo do projeto, ele tem como construto o compartilhamento do conhecimento. A hipótese é que sistemas sociotecnológicos de engenharia de requisitos favorecem o compartilhamento do conhecimento. A população são as organizações do conhecimento do setor de desenvolvimento de software. E essa pesquisa concebe a engenharia de requisitos em termos de peritos e TIC no negócio, agentes de software, os requisitos, e trata das ligações entre agentes, objetos e o ambiente. Então aqui a gente pretende estudar a relação entre os agentes artificiais com o artefato essencial, que é o requisito, os agentes humanos e sua relação com o artefato, que é o requisito, e alguns elementos do ambiente, como web, ambiente de software e infraestrutura de TIC. Algumas ações facilitadoras que podem ajudar no compartilhamento do conhecimento são os fóruns, comunidades de prática e outras atividades. A abordagem metodológica, ela se baseia nas regras metodológicas do Bung, que trata de colocar cada fato social em seu contexto, no caso, a engenharia de requisitos sociotecnológica, conceber a composição, ambiente e estrutura do sistema, conjecturar os mecanismos por meio do modelo de tarefas do Common CADS, testar empiricamente os mecanismos e propor uma arquitetura de sistema sociotecnológico, fazendo intervenções no modelo. E, ao final, testar o efeito da arquitetura no compartilhamento de conhecimento por meio de um protótipo. Gostaria de fazer um agradecimento também para os colegas do grupo, do professor Vinícius, né, sua paciência, dedicação sempre presente, a nossa colega Cristina, a Alessandra e Robson, que não está presente, e todos aqueles que compartilharam. E a minha família que está aí hoje presente também. Bom, meu nome é Márcio, nós vamos apresentar aqui a análise de fatores do conhecimento da marca acadêmica como expressão de qualidade para a produção e comunicação de e-books na internet. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os professores e colegas que têm colaborado incessantemente para que esse trabalho se realize. Meu orientador, a minha linha de pesquisa é Mídias do Conhecimento, meu orientador é o professor Richard Perassi, e o meu co-orientador, que não está ali, é o professor Gregório Varvates. Esse trabalho, gente, ele se dá em função, basicamente, do fato de que quando nós publicamos um artigo acadêmico em uma revista especializada, esse artigo normalmente ele é validado pela qualificação da revista ou pela avaliação por pares. Mas o fato é que quando nós publicamos livros no formato impresso, normalmente ele também é validado a partir da editora. Mas se ele for publicado em formato digital, nós ainda desconhecemos alguma forma de validação ou de qualificação dessas publicações. E é por isso que nós buscamos esse tipo de pesquisa. A nossa declaração de visão de mundo e modalidade científico-tecnológica. Pelo caráter interdisciplinar, essa pesquisa ela se enquadra nos paradigmas interpretativista e também no paradigma funcionalista. No paradigma interpretativista, porque nós vamos fazer uma análise, né, e é uma análise do interacionismo simbólico e fenomenológico do estudo das marcas, para saber o que leva à qualificação dos e-books propriamente. E também no paradigma fundamental, que é o funcionalista, porque nós vamos fazer uma pesquisa que visa atender, entender e atender a uma demanda da sociedade. Ok? Isso coincide com um estudo proposto que busca compreender as relações sociodigitais e gerar um roteiro, né, eficiente para a comunicação das marcas para e-books acadêmicos. Então são previstos estudos sobre a produção e divulgação dos livros digitais ou e-books por meio de pesquisa de campo, pesquisa documental e pesquisa teórica. Esses conhecimentos, né, vão ser aliados também a uma pesquisa teórica e aplicada na área de branding,
visando não apenas conhecer, mas também compor um modelo que trata da legitimação e da valorização das publicações digitais como uma marca de qualidade acadêmica. A apresentação do problema de pesquisa, então, ela parte justamente desse pressuposto, de que na cultura digital, na sociedade digital atual, né, nós temos a rápida e livre difusão dos conhecimentos acadêmicos, tá? E um volume grande de informação. Isso amplia as condições de acesso a processos públicos de produção e divulgação intelectual. No campo editorial, tem programas que permitem que qualquer profissional hoje, pessoas, né, que atuem na área acadêmica, também possam estar ao mesmo tempo que consumindo, produzindo informação acadêmica. E isso nos traz a visão de Toffler, né, dos prosumers. Se por um lado, esses bens virtuais são selecionados e consumidos de acordo com suas marcas, né, por outro lado, celebridades, ou seja, autores reconhecidos e instituições reconhecidas, também estão sendo mais procurados. Ou seja, à medida que nós temos um forte consumo, uma forte oferta de conteúdos na internet, nós também temos um consumo avaliado em função, principalmente hoje, dos profissionais que os publicam, em função do nome desses profissionais. Uma tela, por gentileza, para retornar. Em contraposição a essa oferta, né, existe um questionamento com relação à qualidade deste conteúdo. Como é que nós vamos validar o conteúdo? Quando a gente está se referindo publicamente, né, às revistas acadêmicas, nós temos como validar, mas quando nós nos referimos a livros, realmente a coisa fica um pouquinho diferente. Então, o problema dessa pesquisa, ele é determinado pela nossa ignorância ou desconhecimento de quaisquer providências que sejam tomadas, no sentido de legitimar academicamente e divulgar os produtos intelectuais, ok? Com a qualidade acadêmica. Como legitimar, e aí vem a pergunta da pesquisa, como legitimar o conhecimento publicado em livros na internet e qual é o modelo de procedimentos e de mensagens para a produção e divulgação de livros digitais ou e-books legitimados com a marca de qualidade acadêmica na internet? Nós partimos de uma hipótese, né, de que o conjunto de elementos que indicam a qualidade acadêmica compõe uma marca. E a partir daí, por exemplo, uma publicação é reconhecida com a marca de valor acadêmico quando é atribuída a um autor conhecido, ou professor, ou pesquisador, e mais especialmente quando é endossada por uma instituição acadêmica reconhecida. Diante deste exposto, a hipótese se declara da seguinte maneira: há procedimentos e mensagens capazes de expressar a qualidade acadêmica como marca de um livro digital na internet. Além disso, acredita-se na possibilidade de levantamento e de roteirização desses procedimentos com a oportunidade de compor um modelo de disseminação do conhecimento acadêmico na internet com conhecimento de valor. A aderência ao objeto de pesquisa do programa. Considera-se inicialmente que o crescente aumento da oferta de informações e de conhecimento na internet gera os questionamentos com relação à qualidade, e que a cultura da gestão do conhecimento preconiza a necessidade de uma contínua reconstrução de referenciais teóricos e dos modelos de gestão e de comunicação dos ativos informacionais. Um outro fator importante é que a disseminação do conhecimento é o foco da área de mídia do conhecimento e um dos enfoques do programa EGC. A interação entre a mídia tradicional e a mídia digital na internet indica um campo de estudos interdisciplinar, juntamente com a associação de recursos técnicos e simbólicos, que promove a interação entre aspectos tecnológicos e humanísticos, tangenciando as três áreas do programa. Então, nós tangenciamos, a partir daí, né, a engenharia, a gestão e a mídia. E com relação à área de comunicação, mais especificamente a mídia, nós falamos, então, da comunicação e gestão da marca, o branding, e a disciplina de comunicação das marcas nas organizações, desenvolvida em tópicos especiais em mídia de conhecimento, estabelece a relação eficiente entre o tema proposto neste anteprojeto e a área de concentração. O tema, conhecimento da marca acadêmica como marca de conhecimento, do conhecimento, é diretamente referente ao contexto dos estudos do programa EGC. Objetivo geral, a partir disso, nós elencamos como objetivo geral
determinar os fatores de conhecimento da marca acadêmica que expressam a qualidade de textos digitais com a finalidade de compor um modelo para a produção e comunicação de e-books com a marca acadêmica. Com objetivos específicos. Primeiro, identificar os processos digitais, de produção e as instâncias e os procedimentos de legitimação acadêmica de publicação na internet. A partir daí, adaptar esses processos de comunicação e gestão do conhecimento de marcas à produção de publicações digitais na internet, relacionar os processos de produção, de legitimação e de publicação e de conhecimento de marca acadêmica aos livros digitais. E, finalmente, sistematizar os dados por meio dos estudos realizados, de maneira a compor um roteiro básico de produção e comunicação dos livros digitais publicados na internet com a marca acadêmica. Ou seja, desenvolver uma marca para a publicação dos e-books. O nosso escopo, o trabalho está centrado no estudo dos processos de produção do conhecimento das publicações digitais na internet, como produtos detentores de marca acadêmica, visando determinar os elementos de identificação e de comunicação capazes de promover o conhecimento da marca de qualidade acadêmica em livros digitais ou e-books. Esse livro, esse trabalho, ele visa orientar os pesquisadores no sentido de publicar não apenas artigos, mas também publicar obras completas, livros. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos buscando fazer isso, nós vamos nos limitar a estudar a questão da gestão do conhecimento da marca acadêmica como produção e comunicação de e-books, mas não vamos incluir aqui a gestão do conteúdo. O estudo toma por referência inicial as publicações digitais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós vamos começar as nossas pesquisas, sobretudo a pesquisa de campo, e as normalizações sobre publicações acadêmicas propostas por instituições nacionais e internacionais. Ou seja, a gente vai buscar também saber o que os outros países estão desenvolvendo em termos de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo que isso, nós vamos considerar também as expressões de qualidade adotadas na edição e divulgação dos livros tradicionais. Na nossa abordagem metodológica, atendendo também aos nossos objetivos específicos, o estudo considera a pesquisa teórica nas áreas do conhecimento relativas à comunicação das marcas e à produção digital, e uma pesquisa de campo e também a pesquisa documental a respeito disso. Começamos com a pesquisa teórica, que envolve os estudos sobre os programas e os processos digitais de produção dos e-books, sobre as instâncias e sobre os procedimentos de legitimação acadêmica. A partir daí, nós vamos buscar os fatores de comunicação e de gestão do conhecimento de marcas no ambiente acadêmico e como ele envolve a adaptação dos processos e requer a pesquisa de campo. Considera-se para esta pesquisa as instâncias editoriais, então, das publicações feitas pela Universidade Federal de Santa Catarina, sobretudo pela nossa editora. Considera-se também a internet como campo de publicação e especialmente a publicação acadêmica, prevendo o levantamento das características, das condições e dos regulamentos propostos em páginas institucionais e em páginas de autores já reconhecidos. Como fator crítico de sucesso desse estudo, entretanto, a verificação documental da adequação dos processos de produção, de legitimação e de publicação e de comunicação da marca acadêmica aos livros digitais vai se dar através da organização e análise dos dados coletados à luz das teorias estudadas até então. E, a partir disso, atendendo às normas legais e aos preceitos acadêmicos, que elas permitam a produção e legitimação da publicação e o conhecimento dos livros digitais, como publicá-los, então. A síntese desses estudos desenvolvidos será composta como um modelo de produção e publicação na internet, visando promover o conhecimento da marca acadêmica como símbolo de livros ou e-books. E, para concluir, então, nós pretendemos compor subsídios para o projeto futuro de uma ferramenta de produção, armazenamento e difusão de e-books acadêmicos, baseada, sobretudo, no modelo de comunicação e gestão do conhecimento da marca acadêmica. A ferramenta deverá estabelecer parâmetros e instrumentos para a produção e a comunicação de livros digitais ou e-books acadêmicos. Algumas referências que nós já temos pesquisado e obrigado. Convidamos nesse momento o professor Tarcísio Vanzin para que modere a discussão entre os professores.
Bem, bom dia a todos. Os 3 trabalhos apresentados demonstram bem a evolução da qualidade dos projetos de pesquisa do EGC e das pesquisas que estão em andamento. Eu quero parabenizar os 3, a Denise, o Luiz e o Márcio, pela excelência dos trabalhos. E colocaria, então, a palavra para as manifestações dos professores e, posteriormente, também aos alunos que queiram se manifestar. Professor Neri, por favor. Mais para fazer uma provocação. Em primeiro lugar, da mesma forma, eu gostaria de parabenizar a Denise, o Moreto, o Márcio, e não foi por azar, né, que foram escolhidos esses 3 trabalhos. Infelizmente, eu não estava no dia que a Denise apresentou, na área de gestão, o professor Roberto e eu estávamos em Brasília, mas a escolha foi muito bem feita, né? Sem sombra de dúvida, um trabalho muito bem articulado, e depois, particularmente, eu vou tecer alguns detalhes. Com relação aos outros 2 trabalhos, também da mesma forma, o trabalho do Moreto está muito bem estruturado, bem definido, né? Eu até aproveitaria a oportunidade para dizer que o fruto seguramente não cai longe da árvore, sempre é pertinho, né? Então, nesse sentido, aproveitando a oportunidade, que o Moreto também está aqui na sala para dizer que, de fato, ele fez um bom trabalho. E o Márcio também eu já tinha conhecido, porque nós tínhamos participado, o Roberto e eu, aproveitamos então para participar. Eu da engenharia não tive possibilidade, mas da mídia, e nós já tínhamos conhecido o trabalho. Eu vou tecer comentário mais na área de gestão, deixando para os colegas das outras áreas de engenharia e mídia para relação e fazer um comentário a respeito dos trabalhos. Mas, preliminarmente, eu gostaria de fazer uma consideração, porque alguns colegas, professores, de forma talvez, eu diria até, utilizar um termo muito forte, porque daí seria um pouco desagradável, e dizer o seguinte, olha, talvez até sem um pouco de conhecimento de causa, questionário a exigência de se colocar visão de mundo numa pesquisa de natureza científica. É importante salientar que nós estamos num programa interdisciplinar que precisa contextualizar o problema de pesquisa dentro do contexto mais amplo. Se nós temos uma visão sistêmica, é fundamental eu ter uma visão de mundo. É diferente numa pesquisa de natureza disciplinar. Então, professor Roberto, eu sugeriria que fosse obrigatório para todos os professores do EGC participarem do seminário de pesquisa. E aí eu me incluo de forma, digamos, autocrítica, porque eu acho que isso é fundamental, para que os professores não venham ao final do ano dizendo, mas que diabo é isso? O que é visão de mundo? Quer dizer, nós não podemos participar de um programa interdisciplinar, né, e não entender que é preciso contextualizar no contexto das diversas disciplinas, saber como é que isso converge de forma interdisciplinar. O nosso programa, e os colegas têm que entender dessa maneira, ele é interdisciplinar. Num programa disciplinar, seguramente isso não precisaria, né? Então, é uma primeira ressalva que eu faria para que não houvesse mais esse tipo de questionamento. E, portanto, da mesma forma que os alunos são obrigados a assistir seminários de pesquisa, também os professores o façam. A segunda questão, e aí especificamente com relação ao trabalho da Denise, a Denise eu tive a felicidade de tê-la como aluna, então já a conhecia de longa data, ela inclusive propôs até um artigo na disciplina, que o professor Grego e eu participamos, um artigo magnífico. Eu quero dizer o seguinte, olha, também uma recomendação, para que todos os alunos do programa, a partir deste workshop, em 2010, necessariamente terão que fazer uma revisão sistemática de literatura. Porque aquele belíssimo trabalho que a Denise fez mostra de forma clara o que está sendo realizado. Quer dizer, eu pego algumas palavras-chave a partir do meu trabalho, vou na base de Scopus, na Web of Science ou em qualquer outra base de dados, eu vejo o que está sendo feito no mundo a respeito do meu projeto de pesquisa, né? E nesse sentido eu tenho condições, de uma forma, digamos assim, preliminar, de saber se efetivamente, sobretudo se tratando de uma tese de doutorado, o meu projeto ele é relevante, se o meu projeto tem efetivamente pesquisa sendo realizada, e o que é mais importante, se eu não vou reinventar a roda, alguma coisa que já foi feita. A revisão de literatura me permite isso de uma forma, digamos assim, rápida,
Felizmente hoje nós temos a internet. E aí, de novo, professor Roberto, é importante, é fundamental que todos os professores, e aí nós temos que fazer uma autocrítica, tem muito professor que não sabe nem o que é revisão sistemática de literatura. Quer dizer, não é possível, isso nós não podemos, digamos assim, nós temos que, isso é uma exigência que nós temos que fazer para os alunos, para que os problemas de pesquisa sejam muito bem contextualizados, muito bem definidos. E particularmente com relação ao trabalho da Denise, eu diria o seguinte, o trabalho da Denise, ele está muito bem estruturado, muito bem definido, e eu diria até relativamente perto da perfeição, do ponto de vista de definição do problema de pesquisa. Ela não só definiu de forma objetiva o que ela vai fazer, ela definiu do ponto de vista metodológico os passos que ela vai seguir e já desenhou onde ela quer chegar. Quer dizer, eu quero parabenizar as duas orientadoras, a professora Cristiana, a professora Andréia, porque realmente é um belíssimo exemplo, eu diria até uma referência para que os outros alunos da área de gestão possam ter já um paradigma aqui, ó. Tem uma referência. Se querem elaborar um bom projeto, procure a Denise, porque a Denise tem um projeto que é referência. Meus parabéns, Denise. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Neri, pelas suas considerações. E agora vamos passar a palavra ao professor Fialho. Bom, na verdade, o Neri roubou o meu discurso, né? Eu ia falar exatamente essa questão, né? Nós temos os imigrantes digitais, que são os velhos professores, as suas pesquisas narrativas, né? E os nativos digitais, que já trabalham lá com o VPN nos seus laptops, né? Que já entram na base CAPES, né? Já acessam todas as teses, dissertações, as bases de dados do Scopus, Cielo, né? Então, realmente, vou dar força ao que o professor Neri falou. Nos templates dos trabalhos, no próprio template, que esses trabalhos todos foram condicionados a um template, né? Vocês tiveram que seguir uma referência. Que no template já haja um espaço obrigatório para essa revisão sistemática. É óbvio que quando a gente fala em revisão sistemática, na medicina, por exemplo, eles vão mais longe ainda do que a gente. Até onde você vai, né? Não é uma coisa... Tem várias maneiras de fazer isso, mas eu queria dar ênfase a essa necessidade. Eu acho assim, que a gente aprende com o operar. O programa EGC é um programa em construção. O objetivo desse workshop qual é? Uma reflexão sobre o passado e uma oportunidade da gente se renovar, renascer, para que o ano que vem a gente possa fazer melhor do que fez no ano anterior, né? Esse é o conceito da construção, do aprender com o seu operar. E aprender com o seu operar é isso. Pegar as melhores práticas, que a gente observa nos trabalhos, e incorporar essas melhores práticas, divulgando, disseminando essas melhores práticas para que os outros alunos também possam copiar, né? Então, essa estratégia da gente fazer os seminários anteriormente, de selecionar alguns trabalhos para apresentar aqui, não é para premiar, não é essa a intenção. A intenção é isso, é de fazer com que essa reflexão leve à construção de um programa cada vez melhor, que se renova a cada ano. Ano que vem o template vai ser diferente. Os trabalhos vão ser melhores. E melhor não significa que os alunos eram piores antes. É que simplesmente os alunos de amanhã estão suportados pelos alunos que vieram antes, com toda a sua bagagem, toda a sua condição. Então, eu queria dar parabéns aos 3 trabalhos excelentes. Os temas são hiper relevantes, né? A inovação sustentável, a questão dos requisitos de software, né? Eu trabalhei com isso, é a alma, né, de tudo, né? É ali que, se tiver erro, para corrigir depois vai ser caríssimo, é relevante. A questão atualíssima, de como pontuar, né, livro. É uma questão que o pessoal da CAPES está louco para gente que possa dizer, olha, temos uma ideia, vamos seguir por esse caminho. Então isso dá a relevância do trabalho de vocês e o impacto do nosso programa num cenário maior, cenário nacional. Então eu queria dar realmente os parabéns aos 3 trabalhos, né? Obrigado. Quero agradecer ao professor Fialho e passar a palavra ao professor Tite. Bom, não precisa mais falar da importância dos seminários que já falaram nas 2 falas anteriores.
Eu tenho uma pergunta específica para o Moreto, até por curiosidade. Bom, a engenharia de requisitos, ela não é somente levantamento de requisitos, mas uma das atividades mais intensivas no processo na engenharia de requisitos é exatamente o levantamento de requisitos. Tipicamente, no levantamento de requisitos são feitas entrevistas. E é a técnica mais utilizada, mais empregada. Para a representação, sim, você usa o ML e outros diagramas para documentação, enfim, para dar continuidade no processo de análise. É essa etapa de levantamento de requisitos que tu queres efetivamente aplicar em engenharia, ou é todo o processo, ou todo o ciclo da engenharia de requisitos? Bom, a ideia é trabalhar com um foco no processo de aquisição, né, que é a elicitação do conhecimento junto ao perito, e também a partir de fontes semi-estruturadas, por exemplo, documentos, bases de dados e outras fontes de conhecimento explícito, né, que possam ser utilizadas para modelagem desse domínio de negócio, vamos dizer assim, e transformar isso em um artefato para o processo de software. Se me permite, prevê nesse processo, então, a construção de alguma ferramenta? A pesquisa, a gente pretende simular um ambiente sociotecnológico com base em algum tipo de infraestrutura de TIC, né? Mas isso ainda não foi definido, ainda tem uma lacuna nesse sentido. Okay? Quero agradecer ao professor Tite. Passar agora a palavra para o professor Cristiano. Bom dia a todos. Antes de mais nada, parabenizar os 3 mestrandos que apresentaram projetos excelentes. A gente percebe um crescendo nas preocupações metodológicas, como o professor Neri já bem colocou, e o professor Fialho, uma melhoria substancial na preocupação com a metodologia, com a estruturação do projeto. Então, vocês estão de parabéns. Eu acho que esse é um caminho normal dentro de um curso de pós-graduação que pretende crescer, que está crescendo e que, pelas discussões que nós vimos ontem, está tomando uma nova consciência da necessidade de trabalhar de uma forma interdisciplinar. Isso gera para nós uma série de dificuldades quanto às questões metodológicas. E eu acho que esse é um ponto fundamental sobre o qual nós temos de nos debruçar, a gente tem de refletir sobre o que significa trabalhar de forma interdisciplinar e quais as metodologias e quais os respeitos que nós devemos ter com a tradição de pesquisa ou as tradições de pesquisa no campo metodológico. Trabalhar de forma interdisciplinar, como nós vimos ontem, significa abrir possibilidades, novas possibilidades de criação, inclusive de novos campos da ciência, novas áreas da ciência. E isso gera uma série de problemas metodológicos. Agora, eu acho que nós temos de refletir sobre um conceito que nós, inclusive, vimos e discutimos bastante na área da metodologia, nos cursos de metodologia que foram oferecidos esse ano. Por exemplo, um conceito de disciplina metodológica do Trivinhos, que é um conceito extremamente importante e que não deve ser esquecido na área interdisciplinar, pelo contrário, ele deve ser discutido e deve ser objeto de profunda reflexão. O Trivinhos, e também pegando um gancho aí no Morgan e Smith, eles propõem que nós temos vários paradigmas, nós podemos trabalhar os projetos de pesquisa a partir de diferentes metodologias, diferentes paradigmas. Eu fico um pouco preocupado quando, por exemplo, na apresentação do Márcio, se falava ali, eu não li o projeto, estou falando apenas da tua apresentação, talvez exista uma justificativa para isso, sobre fenomenologia, funcionalismo, juntando vários elementos que, na visão do Morgan, por exemplo, pertencem a paradigmas diferentes. Eu não estou dizendo que isso seja impossível, eu só estou dizendo que para que isso seja validado do ponto de vista científico, deve haver uma profunda reflexão. Então, eu acho que vale a pena
a gente refletir sobre isso. Eu te parabenizo pela coragem de juntar aqueles elementos em um trabalho, mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso e procurar justificar essa agregação de paradigmas dentro de um projeto interdisciplinar. Obrigado. Muito obrigado, professor Cristiano. Vamos passar agora a palavra para o professor Selig. Bom dia. Basicamente, eu quero agradecer em nome do Vini, do meu nome, e reforçar o convite, professor Cristiano e todos os demais, a presença no seminário de pesquisa. Né? A função do seminário de pesquisa é provocar discussões. Realmente é a discussão ampla, aberta e restrita sobre todos os assuntos, sobre todos os pontos. Infelizmente, nós temos tido a presença muito pequena dos professores. Então, reiterar o convite. Todos têm que estar presentes no seminário de pesquisa. Eu ia deixar para falar depois do doutorado, mas não posso deixar de falar assim. Eventualmente, algumas brigas, algumas discussões, alguns colegas, alunos não entenderam o princípio. Não é pessoal, é discussão do trabalho. E a discussão do trabalho, ela tem que ser aberta. E ali é o ponto do seminário. Né? Não tem problema. Uma vez você falou, Cristiano, o problema não é nós discutirmos, temos diferença. O problema é entender aonde está a nossa diferença. E isso, na interdisciplinaridade, vai ter diferença. Eu acho que lá é o ponto, é o momento para se discutir. Obrigado. Obrigado, professor Selig, pelas suas considerações. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Andréa. Obrigada, professor. Parabenizo os três pela coragem, pela qualidade do trabalho. Não é fácil estar aqui, ouvir de vários professores e colegas, querendo ou não, uma exposição. Né? Uma exposição só permitida aos corajosos. Né? Então, vocês saem vitoriosos dessa discussão. Eu tenho uma sugestão pontual. Em função da fala do professor Cristiano e tentando ajudar no caminho ali do Márcio, minha percepção, se me permites, Márcio e professor Richard, que deve estar aqui, o meu entendimento, pelo que eu vi da tua proposta, também não li teu projeto, é que como o teu objetivo é determinar fatores que determinam a questão da legitimidade, vejo que o teu paradigma é muito mais funcionalista do que interpretativo, e no teu método, possivelmente, pelo que eu entendi, dificilmente se vai conseguir trabalhar com fenomenologia e etnometodologia, pelo que você descreveu. Então, a minha sugestão é que você se enraize mesmo no paradigma funcionalista, porque a determinação de modelos ela está mais enraizada neste paradigma, e utilize aí métodos mais quantitativos, pelo que eu compreendi do seu levantamento. Te tira de saias justas, embora, enfim, o que a ciência está pedindo hoje é trabalhar de forma multiparadigmática, mas eu diria que isso é um desafio muito grande para pesquisadores muito experientes, e no mestrado eu sugeriria que fica mais... Enfim, o conhecimento se consolida melhor se vocês puderem consolidar o conhecimento de uma área, conseguir traçar esse caminho de forma segura. Então, é mais seguro trabalhar com um paradigma, e pelo que eu entendi, o teu é o mais funcionalista, e uma linha... Você vai fazer interpretação de dados tangíveis e concretos que você já determinou que já está na realidade aí concreta. Então, isso nos informa que é funcionalista, né, e que você vai determinar um modelo. Fica a sugestão, tá? Parabéns pela proposta, pela ousadia. Com certeza vai ter aí contribuições práticas. Se puderes também ressaltar um pouco do porquê que conceitualmente é importante, eu acho que agregaria também valor à tua proposta. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, professora Andréa. Eu passaria a palavra às considerações dos apresentadores aqui. Inicialmente, a Denise, depois o Márcio. Bom, eu gostaria de compartilhar uma experiência que
tive aprendendo a ser pesquisadora, que foi o exercício da revisão sistemática que me permitiu isso, que quando a gente descobre com a revisão sistemática e faz a reflexão sobre ela, a gente aumenta a nossa consciência sobre uma situação de um problema. Isso é muito importante. E um outro aspecto que eu acho super importante para o pesquisador é a abertura daquilo que não conhece. Quando a gente descobre coisas que não conhece, porque imagina a velocidade que está o conhecimento, as pesquisas, países emergentes, como por exemplo a China, está tendo um crescimento de pesquisa muito grande, importante também, e esse olhar para o novo e descobrir o novo é muito gratificante. E parte isso do pesquisador, né? Essa abertura do desconhecido, identificar o novo é muito gratificante. Obrigada. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado, professor Andréia, professor Cristiano, pelas considerações, pela reflexão. E eu gostaria de convidá-los, né, a conhecer o projeto. Gostaria de enviar o projeto para que vocês possam conhecer. Eu agradeço realmente, aquelas considerações são bastante válidas e eu vou refletir sobre elas, né? Também gostaria de convidar os outros professores a conhecerem o projeto, porque de repente a gente pode ter grandes somas a isso. Eu sei que é complicado para todos os professores, com o fluxo de informação que vocês têm que gerenciar, conhecer todos os projetos de todos os alunos. Mas com certeza as considerações, por nós termos um programa interdisciplinar, elas são bastante importantes para cada um de nós. Então, para nós que estamos aqui, nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse feedback, né? Mas muitos dos nossos colegas, às vezes, têm trabalhos maravilhosos e eles não conseguem também enquadrar justamente por isso. Nós somos agraciados, eu não diria que nós somos corajosos, mas nós fomos agraciados, e eu gostaria de dedicar essa nossa, digamos assim, não é bem uma vitória, mas essa nossa graça aos demais colegas que aqui estão. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado a Denise e ao Márcio. E gostaria de passar a palavra ao professor Grego. É que eu estava comentando com o Roberto, quando estava vendo as apresentações, né? E tem que levantar. Então, eu estava comentando com o Roberto, o ano que vem, né, na aula inaugural, a gente começar a aula inaugural, tá? Lá não está prestando atenção no que eu estou falando aqui. Não, mas na aula inaugural, tá, que nós tivéssemos a apresentação, tá, destes trabalhos para os alunos que estão ingressando, né? Então, nós tivéssemos aula inaugural e já botar, está aqui o benchmark para vocês, né? Então, uma coisa importante é o seguinte, eu acho que o que caracterizou, né, quer dizer, cada um tem a sua interpretação, mas o que caracterizou esses 3 trabalhos, tá, foi, com certeza, uma conversa com o orientador. Eu digo conversa, não é uma conversa, do tipo assim, o que eu faço agora que eu tenho que apresentar, tá? Primeira coisa, né? Segunda coisa, tá, muito importante, uma real pesquisa bibliográfica, ou seja, o pessoal sentou e estudou. E um terceiro ponto muito importante, que eu digo para todos os meus alunos, para todo mundo que me procura, eu jogo na Mega Sena toda semana, eu tenho até a teimosinha, assim, eu não tenho que ir toda vez lá na Mega Sena. Quer dizer, não adianta conversar com o orientador, não adianta fazer uma pesquisa bibliográfica, tem que resultar em algo. E aqui nós temos 3 resultados muito interessantes. O que eu espero, agora como grego, né, aquele meu lado grego, é que esse bando de olho grande em cima dos 3 coitados, tá, não prejudique o trabalho deles, tá, e que eles terminem o mais breve possível. Tá? Obrigado, professor Grego. Obrigado, professor Grego. Vamos passar a palavra, então, ao professor. Queria registrar aqui como combina essa camisa com essa cor aqui, azul, preto e branco. O meu sonho é que no domingo, ao final do jogo, eu veja aquele silêncio no Maracanã. Um silêncio e aquele bando de flamenguista, metade se afogando, metade se enforcando.
O que vai acontecer em outro lugar não me interessa. Pessoal, queria deixar algumas reflexões para vocês e vou tomar emprestado do encerramento de ontem. O professor Arlindo deixou 4 questões para a gente pensar. E eu estava ouvindo aqui, e parabenizando vocês 3. Não há como não fazer uma retrospectiva, como o professor Cristiano fez, do avanço que a gente tem tido. Se hoje a gente está discutindo se é funcionalismo ou não, se é interpretativismo ou não, ano passado a gente estava brigando para saber se ia ter metodologia no curso. Então, temos que olhar os avanços que a gente tem alcançado. A pergunta que o professor Arlindo colocou é: em que o conhecimento gerado por mestres e doutores e pesquisadores do programa interdisciplinar difere de disciplinares? Acho que isso está claro nas 3 apresentações, que não dá para fazer nenhuma dessas 3 pesquisas de forma disciplinar. E isso não era tão claro assim nos nossos primeiros trabalhos. Qual é a identidade dos programas interdisciplinares? Então, nas 3 temáticas, o conhecimento está bastante evidenciado e pode até ser um pouquinho mais evidenciado, mas está lá, algumas vezes um pouco implícito. Como tais questões estão contempladas pelo corpo docente na formação de doutores e mestres? E aí eu parabenizo aqui os colegas que fizeram autocrítica enquanto corpo docente. Eu sinto isso, eu acho o grande desafio para o ano que vem é um avanço maior dos professores. E a gente não pode deixar isso subentendido, não. A gente teve uma turma de 2009 que se destaca pela compreensão e pelo ferramental, pelo instrumental que o programa também teve, né, para essa turma. E isso já aconteceu, inclusive, no resultado. Mas agora cabe aos professores dar também uma reflexão, e espero que em 2010 a gente não tenha depoimentos de que seminário eu não posso ir, né, que é inadmissível, e que nós também não deixamos para pensar no EGC só em dezembro, né? Então é algo que com certeza, então é um desejo, por exemplo, do professor Gautier, que justificou sua ausência hoje, mas de nós pensarmos, e outros professores, numa avaliação docente. Nós vamos pensar nisso sim, e esses elementos de participação no programa vão ser presentes. Bom, agora em relação aos alunos, ontem à noite a gente conversava com o professor Arlindo ali no jantar, e o professor Klaus, e estávamos falando sobre uma cultura bem brasileira, e foi bem brasileira ou bem latina, vamos ficar assim, que sempre há alguém culpado pelas minhas mazelas, né? Sempre há ou a minha família, que não teve chance de me dar tudo, ou depois o meu curso, que não foi essa Brastemp, ou depois o meu orientador, ou depois alguém, né? E eu percebo claramente, quando a gente tem, para todos, o mesmo ano de construção, todos tiveram, no início, um ano para estar aqui, e eu não posso deixar de registrar o seguinte: infelizmente, eu não pude estar na gestão também, mas a gente tem projetos de tese de doutorado que estão muito aquém destes projetos que foram apresentados aqui. E isso é uma reflexão que todos têm que fazer enquanto doutorandos. Porque o título de vocês não é nosso, nós somos facilitadores. E ontem o professor Arlindo fez uma referência muito importante, eu acho, para o programa. Se você tiver um professor disciplinar na atitude, seja interdisciplinar você, né? Se você tiver um mestre que não está trazendo o conteúdo, busque você. Eu queria sublinhar isso e deixar uma reflexão muito forte, porque nós tivemos os extremos entre a qualidade, que nós estamos perto da perfeição em alguns pontos, como o professor Neri disse, também tivemos distanciamento muito grande. Então, à medida que a gente avança, precisa essa reflexão, e ela é dos alunos também, não é só dos professores, tá ok, pessoal? Então, vamos ver depois nos doutorados como é que a gente pensa nesse ponto também. Muito obrigado, professor Roberto. Em função do adiantado da hora, nós vamos interromper, e quero deixar uma mensagem de agradecimento aos 3 alunos aqui que estão representando os demais, e reforçar o que, em outras palavras, o professor Roberto disse. Nós, como professores, temos que aprender, e saímos daqui aprendendo bastante sobre como estruturar melhor os próximos projetos, as próximas pesquisas, enfim, como orientar melhor
a vocês, nos orientando entre nós em eventos como esse. São de extrema importância. Então, eu agradeço a todos.